Seja bem-vindo ao programa Análise Tática. Aqui você vai ter a oportunidade de acompanhar boas histórias sobre futebol e também discutir o futebol de uma maneira mais técnica. Afinal, temos aqui ao nosso lado, como um dos idealizadores e mentores desse programa, Caio Couto. Tudo bem, Caio? Obrigado por essa parceria. Olá, Felipe. Olá para você que está nos assistindo. Realmente, estamos aqui com essa proposta de analisar o futebol sempre em alto nível e, claro, contando com grandes convidados. E hoje dispensa até comentários, né? Marcelo Fernandes, tudo bem, Marcelo? Bom, um prazer enorme Obrigado. estar com você, o Caio aqui, parceiro de profissão, e é um prazer enorme estar conversando com pessoas que acrescentam ao futebol, e a gente está aqui para colaborar o mais do que for preciso. Bom, você começou em 91 como jogador na Portuguesa Santista. Isso. No mesmo ano já foi para o Santos. Ficou lá até 1998, quando naquela época ainda tinha a questão do passe, né? Você pegou o passe em 98, né? Exatamente. Cheguei na Portuguesa Santista na divisão intermediária que existia, né? Que era... Jogando. Hoje... Seria a segunda divisão. A2, o que seria hoje. Mas era mais de 20 times, era muita coisa. E eu joguei um semestre lá, onde eu tive muito bem, e o Santos me contratou, e depois lá segui carreira no Santos como jogador. Em 98, como você falou, peguei o passe. Como a gente costuma dizer, né? Criou raízes no Santos. Porque aí, até 98, jogador. Em 2011, muita gente fala, o Marcelo chegou como auxiliar técnico. Não, observador técnico, né? Observador, eu fazia meus trabalhos na sala como observador, né? Tinha os relatórios para fazer, e em seguida que eu cheguei no clube, chegou o Muricy, ao qual eu trabalhei. E eu acabava meus trabalhos dentro da sala, eu ia para o campo com papel e com uma caneta e ficava fazendo estágio todo dia. Então, de março de 11 a dezembro foi esse ritmo aí. O Muricy, por me conhecer, sentava do meu lado, o Tata, e foi quando ele me fez o convite para trabalhar com ele no campo em 2012. De pronto aceitei, que era o meu objetivo, e de lá continuei aprendendo com muitos outros profissionais que entraram, e graças a Deus a gente está cada dia aprendendo mais. E aproveitando, levantando essa bola, Marcelo, que você colocou aí o Muricy, seria ele, e além dele, outros treinadores que formataram o seu perfil de treinador de futebol? Assim, Caio, lógico que a gente sempre tem aquela pessoa que a gente se espelha, né, em qualquer profissão. Eu tive excelentes treinadores, né, eu posso falar para você, o próprio Geninho aqui de Santos, o próprio Givanildo Oliveira, que é um cara que eu tenho uma identidade muito forte com ele, mas o Muricy, para mim, realmente é o cara que me fez a postura, como conduzir um grupo, como o dia a dia dentro do campo, mas trabalhei e que me fortaleceram mais ainda também na minha profissão, de ter essa base sólida, firme, que é os pilares do Muricy, mas trabalhei com Oswaldo Oliveira, com Claudinei Oliveira, o próprio Anderson Dorival Júnior, foram pessoas realmente que acrescentaram muito na minha carreira. O Marcelo foi zagueiro, né? Como jogador, né? E hoje o técnico Marcelo Fernandes daria que nota para o zagueiro Marcelo? Eu daria uma nota 7 e pouquinho, porque foi curiosa a minha história como jogador de futebol, né? Eu jogava na Várzea, em Santos, eu nunca tive base, minha base foi o futsal, entendeu? Eu joguei futsal muito, jogos abertos, regionais, estadual, e eu jogava muito de volante, segundo volante na Várzea, eu sempre joguei nos melhores times da Várzea de Santos, né? E uma vez a Portuguesa a gente já estava parada, que era a época o De Rossi tomava conta, que era o presidente, e a Portuguesa tinha que voltar a jogar o campeonato, senão ia ser desfiliada, tinha um prazo, e ela já estava parada há 3 anos. E o De Rossi, como me conhecia da Várzea, todo mundo sempre falava para mim, e ele chegou para mim e falou assim, vou te levar para a Portuguesa, só que tu vai jogar de quarto zagueiro. E eu com 20 anos de idade, precisando trabalhar, precisando vencer na vida, eu falei, vamos embora. E foi assim. Mas assim, como zagueiro, eu tive que a vida foi me mostrando como é que era, mas eu adorei jogar de zagueiro, valeu, mas a minha posição sempre foi volante, segundo volante. Com o Muricy no Náutico eu cheguei a jogar de volante também. Aliás, uma ligação interessante, você e o Muricy tiveram um período vitorioso no Santos, mas também no Náutico, Marcelo Fernandes e Muricy Ramalho fizeram uma parceria de sucesso, né? Não, em 2001 chegamos lá, o Náutico uma situação muito difícil, onde era o centenário do clube em 2001, o Náutico foi fundado em 1901, né? Em 2001 era o centenário do clube e o Sport era pentacampeão e seria a Hexa, que é o título que só o Náutico tem, Hexa campeão lá, no ano do centenário do clube. Aí juntamos, foi Sangalete, eu, Thiago Gentil,
Um monte de jogadores. Gilberto Goleiro jogou comigo lá, fomos campeões no ano centenário do Náutico e tiramos o esporte de ser ex-campeão. Bela história. O Caio tem até uma teoria, não sei se o Caio vai comungar comigo, na história de treinadores que se dão bem na profissão. É uma pergunta que vai aqui para o Marcelo. Estatístico, não é, na verdade, não é nenhuma ciência, nada foi estudado, mas se ao observarmos, uma grande maioria, os grandes técnicos do futebol brasileiro, os técnicos que conseguiram conquistas relevantes, como a sua também, de campeão paulista, são atletas que jogaram nas posições de primeira linha, ou goleiros, zagueiros, laterais. Você já se atentou para isso, Marcelo? Você já pensou de alguma forma sobre isso? Essa conversa sempre existe, né? O Felipão, o Vanderlei, o pessoal tudo que vem lá de trás, né? Tite. Então, assim, acho que a gente, por trajetória da vida, vê o jogo mais de frente, né? Você se adapta melhor ao que tu vê no campo. Acho que facilita um pouco, mas também conhecer futebol, acho que é o dia a dia. Você tem que saber, o futebol não é só porque você jogou ali, que tem muitas coisas que você sabe também, igual a eu, que tem muitas coisas além do futebol que você tem que tomar conta para se dar bem na profissão, mas com certeza a profissão de ter jogado de zagueiro e tudo realmente acrescenta e ajuda por ter visto o jogo lá de trás. O Caio foi lateral esquerdo no Flamengo, começou na base. Você jogava bem? Dava uma nota 7, 7,5 como o Marcelo dava para ele? Não? O técnico Caio Couto hoje. Eu não fui um grande jogador, mas eu me daria um 7, eu dava pro gasto. Jogar de lateral eu faço, como ele falou, a gente via o jogo de frente, o fato de pensar, raciocinar e ter um mínimo de técnica faz com que você consiga jogar no futebol sem nenhum problema. E eu aproveito também, Marcelo, a gente está falando aqui, o seu gancho, você colocou algumas coisas que são necessárias para o trabalho de técnico, para você fazer um bom trabalho. E a gente muito fala do trabalho de dentro de campo associado a um bom ambiente, a um bom vestiário. Como é que você enxerga isso tudo? Você vê alguma prioridade? O ambiente está na frente do trabalho de campo, ou o trabalho de campo está na frente, ou é meio equilibrado? Você profissional, um campeão paulista com uma grande agremiação, Santos Futebol Clube, como é que você visualiza isso? O que você poderia passar para nós? Então, como você tocou no assunto que para mim é o meu carro-chefe, né? Eu acredito muito no ambiente, ele é fundamental. Você não tem como você trabalhar com 25, 28, se tu conseguir trabalhar com 25, 28, põe a mão pro céu, né? Porque a maioria das vezes é de 30 para lá e você tem que administrar tudo isso. Não é fácil. Os 11 que jogam, tá tudo bem, tudo beleza, o cara vai para casa. Mas aqueles 7 ou 8 ou 10 que ficam no banco, mais os que nem convocados são, você sabe que é difícil. E uma coisa que eu aprendi com o Muricy é o seguinte, é jogar honestidade acima de tudo. E para mim, o carro-chefe meu é esse. Tanto que, graças a Deus, já antes de ser treinador do Santos, que eu fazia o papel de auxiliar fixo no clube, eu tinha essa entrada com os jogadores. Então eu chegava no Lucas Lima, tá aqui, ó. Pegava lá, mal pra cacete no jogo. O Thiago Ribeiro, tá aqui, meu irmão. Quando tava bem, parabéns, ó, tá vendo como tu fez? Então eu tive essa abertura, pra mim foi importante. Na hora que eu peguei o time, eu só segui aquilo que eu fazia. Mas assim, o ambiente pra mim é fundamental em todos os sentidos. Você tem que, do número 1 ao número 28, 29, como nós acabamos de dizer, você tem que tratar igual. Tanto que o Daniel Guedes, que hoje está jogando, aconteceu comigo. Eu estava num treino para um jogo com o Sport, o Cicinho foi no fundo, o Gustavo Henrique veio, machucou o tornozelo dele, ele saiu um dia antes, assim, 2 dias antes. E o Guedes estava treinando separado. Eu chamei o Guedes, vem cá. Aí, cadê o colete de reserva? Não, você vai jogar no titular. Aqui todo mundo é igual. Tanto que acabou o jogo lá em Minas Gerais, nós fizemos um gol com o Ricardo Oliveira, tomamos a virada e empatamos 2-2. Ele me agradeceu, pô, que oportunidade tu me deu. Mas assim, eu acho que o jogador que está num time como você trabalhou no Santos, o cara tem que estar pronto, não interessa se ele está no primeiro time, no segundo time. Se você sentir confiança no atleta, isso é que conduz ele a jogar. Você não pode se limitar a 11, 12, 13 jogadores. E isso é que te faz sobreviver também no ambiente. Então acho que se o jogador perceber que você realmente fala aquilo, faz as coisas como tem que ser feita, realmente ele vai te abraçar mesmo não sendo titular. Quero até saber se a gente tem mais um tempinho, daqui a pouco a gente vai fazer um break aí, só para saber se a gente tem um tempinho, senão eu vou só colocar a pergunta e depois você vai responder. Como é que foi o momento em que você descobriu que poderia permanecer efetivamente como técnico do Santos para seguir o caminho do título paulista? Daqui a pouco o Marcelo vai responder então.
Programa Análise Tática, e nós tínhamos deixado a pergunta para o Marcelo Fernandes. O momento em que você sentiu que realmente você seria efetivado naquele time de 2015. Eu lembro que ainda como repórter eu cobria pelos canais ESPN. Foi depois de um clássico contra o Palmeiras. Existia naquele momento a possibilidade de 2 treinadores chegarem ao clube e você vence o Botafogo lá em Ribeirão Preto. Não me recordo se teve algum jogo no meio do caminho, mas depois veio o Palmeiras. Não, é isso. Foi numa quinta-feira, nós treinamos de manhã na Vila Belmiro, né? Treino normal com o Anderson. O time tinha 3 vitórias, 2 empates. Time, um começo bom de Paulista, tudo. Como sempre, ficamos no campo fazendo aprimoramentos para alguns atletas que assim pedem para a gente como auxiliar fixo. A gente sempre fica depois do treino fazendo um complemento com algum outro atleta. E fui tomar meu banho naturalmente quando um segurança me chamou para a minha sala do Dagoberto que o presidente queria falar comigo. Acabei de tomar meu banho, me arrumei, fui lá. E para minha surpresa o presidente me chamou e falou que teve uma conversa com o Anderson e o Anderson não queria mais ficar. Foi um assunto com um acordo entre eles se eu faria o jogo de domingo em Ribeirão Preto com o Botafogo em Ribeirão Preto, como interino. Eu falei que não teria problema, com certeza, tô ali, vamos embora e tal. Fomos para este jogo, ganhamos de 3-0 lá, onde jogou até o Vitor Bueno, que hoje é do Santos, era o camisa 10. E ele veio de contrapeso pro time 23 do Wesley, um pontinha que estava arrebentando no Botafogo. E veio o Wesley e nós também falamos para por trás, deixou sendo observado o Vitor Bueno. Depois desse jogo, segunda-feira, estava entre Dorival e Mancini, né? Que era o que corria, né? Nas entrelinhas, né? E tinha um jogo na quarta-feira com o Palmeiras. E o presidente me chamou na segunda e falou assim: olha, Marcelo, ainda não fechamos nada, você vai ter que fazer mais esse jogo interino contra o Palmeiras. Eu falei: não tem problema, vamos embora. Aí, nesse jogo ganhamos de 2-1, o Ricardo fez aquele gol por encoberta e tal. E no vestiário, acabou o jogo, fui para minha sala, o Robinho e o Ricardo pediram licença, entraram na sala, queriam conversar comigo. Eu falei: pô, o que seria? Eu falei assim: pô, Marcelo, a gente tá junto, pô, o pessoal tá contente com você, estamos numa sintonia boa, você não quer? Eu falei: bom, lógico que eu quero ficar. Então, desde que a gente vai falar com o presidente, a nossa opinião, queria saber a sua. E a gente quer ficar contigo. Eu falei: tudo bem. Aí foram falar com o presidente, e o presidente me chamou, dizendo que ia me efetivar, mas uma coisa que eu gosto de registrar sempre é a forma que ele me efetivou, porque ele foi muito honesto comigo, né? Eu falo isso sempre, não deixo de falar, porque seria um momento que eu poderia ter, graças a Deus, fui campeão, como fui, mas também poderia ter tomado 3 pancadas e ter saído e chegado no Dorival ou Mancini. E ele foi muito honesto comigo no sentido de não me dar um salário de treinador, me dar um salário compatível para a minha função de auxiliar técnico, até bem remunerado. E caso acontecesse alguma coisa, eu voltaria para a minha função. Então isso aconteceu, tanto que muita gente fala: pô, mas tu só ganhava aí. Não é problema, o problema acho que é o homem, o fio de bigode é tudo, e acho que isso foi fundamental. E isso aconteceu, graças a Deus tivemos só uma derrota nesse caminho, foi aquele jogo da face do Vanderlei em Campinas, né? Perdemos de 3-1. E depois, graças a Deus, fomos uma sequência legal e conquistamos o título. Isso vai ao encontro, até antes do Caio, acho que vai até mudar de assunto, mas você disse há pouco para o Caio que você prioriza também a questão do bom ambiente, que isso é fundamental dentro de um bom ambiente de trabalho, certo? O grupo te abraçou naquele momento, quando os 2 líderes do elenco te chamam, a partir dali, pelo teu conhecimento do campo, e pela qualidade de peças que você tinha, você mesmo com a tua experiência já falou assim: puxa, agora a gente tem boa chance de ir longe, tá todo mundo junto. Não tem, sabe por quê, Felipe? É só tu não fazer sacanagem com ninguém, cara. Eu fui jogador, entendeu? Tu sabe quando o treinador, pô, tem um cara na tua frente e o cara não vai e coloca o cara que tá atrás. O jogador sabe. Então não adianta você fazer sacanagem com um cara que não tá jogando ou um que tá jogando, porque esse cara é amigo de 2, 3, 4, 5 do grupo e tu vai se prejudicar. Então nada mais justo do que tu ser direto, reto. E outra coisa, fala sempre com testemunho na frente de todo mundo. Não tem essa de trazer. Você não pode chegar num vestiário de um profissional. Eu aprendi isso. Aqui tem 1, 2, 3, não dá. Ô Caio, ô Felipe, tem que falar na cara. Pô, meus amigos hoje, Renato, Lucas Lima, tem um WhatsApp do Renato, porra, ligando pra mim à noite, mandando mensagem dizendo que não podia acontecer aquilo que aconteceu no jogo contra o Sport, o Ponte Preta, não me lembro, que ele perdeu o passe. Nós tomamos 2 empates no Brasileiro, depois do Paulista. Então, quer dizer, é o ambiente que você cria, não tem como você fugir. Não adianta você priorizar 11, 12, 13, como eu falei, uma hora você vai precisar dos caras, não tem como. Campeonato é longo, é contusão, é cartão, então você tem que tratar todo mundo. Eu aprendi isso, e eu levo sempre. Se você tem que ser sincero e honesto o tempo inteiro com o jogador.
porque eu também gostava que fosse assim comigo. E todas as vezes que você faz isso, sempre não tem como dar errado, vai dar certo sempre. Vai lá, Caio. Marcelo, teve um momento que você, pós-treinador do Santos, você, de certa forma, você se licenciou do clube e o profissional Marcelo Fernandes esteve em Barcelona, acompanhando a equipe do Barcelona. E o que você viu de lá, seja na equipe principal, nas equipes de base, ou até mesmo feminino, o que você viu daquele clube Barcelona que contribuiu para você, Marcelo, e que você entende que pode ser empregado dentro do futebol brasileiro? É assim, Caio, aconteceu, foi bom você tocar nesse assunto. Eu trabalhei no clube, né, até 2018 agora, né, onde eu fui desligado. Só que teve um problema na época lá com o Dorival achou por bem me tirar do clube. O Modesto me segurou como funcionário, porque sabia que não tinha acontecido nada, é um direito que o Dorival tinha, respeitei. Um cara que eu gosto muito, não tenho nada contra ele, por mais que aconteceu o que aconteceu. Tanto que eu não tenho uma consciência tranquila com tudo que aconteceu. E as coisas, depois na continuação, aconteceram de forma que mostrou que realmente aconteceu na realidade. Assim, eu fui para Barcelona porque eu trabalho com a NN, que é a empresa do Neymar. O Neymar, pai, é meu amigo a vida inteira, do Juninho, e veio jogo nosso em São Vicente na Várzea. Então, a gente tem uma amizade muito grande. E quando eu entrei nessa treinadora, antes de ser campeão, ele me chamou, falou que queria fechar comigo para me dar uma força, para me auxiliar nesse trabalho de imagem. Eu aceitei de pronto. E ele, quando aconteceu esse problema lá no Santos, de pronto ele me ligou e falou assim: você vai vir para Barcelona. Aí ele me levou lá, fechou tudo com o clube. Eu cheguei no clube lá, um senhor chamado Urbano, ele me pegou, ele me levou em todos os lugares do clube. Você não tem noção do que é aquilo lá. Tem uma sala maior que essa aqui, onde ficam ilhas. O Felipe vai ver jogo do Afeganistão, o Caio vai ver jogo das Ilhas Faro. Ah, tem um jogador nas Ilhas Faro. Quem é? Fulano de tal. O Caio e mais 2 pessoas do Barcelona vão para lá ficar um mês acompanhando o jogo e treino desse jogador. Para ver se não foi apenas um acaso daquele jogo. Não, isso é um trabalho que eles têm lá para... Na época, eu me lembro disso, ele me perguntou, e Daniel Guedes? Me perguntou. Guedes nem jogava. Jogou algumas vezes comigo. Mas assim, para tu ver, os caras estão ligados em tudo. O trabalho de captação deles é muito forte. Muito fortíssimo. Captação fortíssimo, inteligência antes de jogo é fortíssimo, drone sobrevoando o campo, câmera filmando o treino. E assim, eu tive um acesso ao Luiz Henrique de ficar perto, lógico, não tinha intimidade que o europeu, o pessoal foi agora assim que você me perguntou. Foi maravilhoso para mim, foram 22 dias assim dentro do clube. Eu chegava de manhã, como eu falei para você, para o meu jogo de treino profissional, e ficava até 5, 6 horas da noite, eu não ia nem para casa. Eu ia 5, 6 horas encontrar com o Neymar no escritório, e a gente saía para jantar, e depois eu ia para casa, e no outro dia eu ia ver de novo no Barcelona. Assim, uma coisa que espantou muito, Caio, assim, muito assim, é a organização, cara. A organização e o jogador, como é que eu posso dizer? Já vem da cultura também, sabe? O jogador brasileiro, ele é mais despojado. Lá na Europa não, os caras são... Fica aqui, o cara fica. Só vai sair quando tu mandar. Disciplinado. Disciplinadíssimo. E os treinamentos, cara, como eu tô falando, todos disciplinados. Treino que você dá, o que eu dou, tudo a mesma coisa, rondo, mas rondo posicionado que eu aprendi, sabe? Você entra para dentro do rondo para tomar num 7 contra 4, a partir do momento que você vai virar para os 7, você volta. Eles dividiam o rondo, o quadrilátero, os 2 zagueiros voltavam para jogar um do lado do outro, para não ficar como o nosso aqui também mas, por exemplo, eu estou jogando com o Caio de zagueiro, estamos tocando aqui, mas aí nós recuperamos a bola, o Caio fica aqui, eu fico lá. Não, lá é mais setorizado, eles priorizam o setor, é muito priorizado, principalmente, estou falando de aquecimento, que é o rondo, né? Que hoje em dia não tem mais aquecimento. Em termos táticos, assim, aquela obediência muito forte, principalmente na linha de 4 defensiva, até com a entrada de um fazendo um 5º homem e vindo fechar outra linha de 4 com um só na frente, e a disciplina. Disciplina é tudo. Treinamentos de finalização maravilhosos eu vi, assim, que eu marquei tudo, tenho tudo marcado, assim, e bem pouco. Mas um detalhe tático, o Marcelo está falando agora de uma entrada de um jogador numa linha de 5 defensiva fazendo um 5-4-1. Isso foi no ano de 2015. Isso está chegando no Brasil agora. A gente vê somente agora, no ano de 2018, algumas equipes da Série A do Campeonato Brasileiro começando a se utilizar dessa linha de 5 agora defensiva. ficou mais explícito agora no City do Guardiola, né?
O City do Guardiola, principalmente, ele começou a fazer isso muito, né? Até porque tu abre o lateral, mas tu mantém tua linha de 4, né? Esse cara entra, ele flutuando por dentro, tu continua com a tua linha de 4 firme, né? Tu não abre mão de um para ficar só com 3, às vezes, para ser surpreendido. Então, é uma forma de jogar. Pois é, vamos fazer o seguinte, o que esses dois técnicos aqui do lado estão conversando, e às vezes só na conversa a gente não consegue imaginar isso no campo, a gente tem uma prancheta aqui do lado, então, nessa última parte da entrevista com o Marcelo Fernandes, um quadro que para aqueles que já seguem o Caio Couto nas redes sociais já conhecem, o Caio Analisa, então daqui a pouquinho Marcelo Fernandes e Caio Couto com a prancheta, e aí eles vão poder brincar um pouquinho ali na prancheta, falando de informação tática e tentar até mostrar o Marcelo Fernandes ali, como é que ele trabalhava com o time dele de 2015 e como é que ele projeta esse seu trabalho agora no futuro como treinador de futebol. Daqui a pouco a gente volta. Marcelo, uma importante vitória contra o Palmeiras e você foi efetivado, o que te levou àquela conquista do título paulista de 2015. O que você pode contar para a gente daquela equipe do que você trabalhava e o que levou vocês aí a essa brilhante conquista? Então, naquele time lá nós tínhamos Vladimir, Vitor Ferraz, Werley, David Braz e Chiquinho. Peça fundamental, Valência, Renato, Lucas Lima, Geovânio, Ricardo Oliveira e Robinho, meu capitão. Esse time basicamente, ele tinha uma boa conjunto defensivo aqui. Nessa 4-2-3-1 que está armado aqui, a gente não fazia muito assim. Eu gostava muito vinha muito com os laterais, os dois extremos, o Robinho bem pouco. Era até já um bote, ao contrário, que a gente fazia. Nós entrava com o Renato para dentro, o Valência caía um pouquinho, o Renato centralizava mais, para a gente geralmente ter essa saída de bola sem marcação. O Robinho, na verdade, então, ele não acompanhava o lateral até o fundo. Não, até o fundo. Ele deixava propositadamente passar o lateral para já ter uma transição aqui em cima do Robinho. Rápida, sempre em cima do Robinho, até porque ele segurava 2-3 e sobrava para o Lucas Lima fazer aquela dinâmica de jogo, para o Geovânio, que tinha uma entrada com chute bem potente por aqui. Eu gostava muito também de deixar o Valência nessa função, acabávamos nós ficando no 4-1, 4-1, que eu gostava muito, que o Valência fazia muito bem isso aqui, e o Renato, com a técnica que tem, encostando no Lucas Lima, a gente tinha que poderia muito bem. E muitas vezes esse homem vinha para cá também, onde nós ficávamos muitas vezes assim, com 4 homens por dentro, que o Robinho fazia essa bola entre linhas, ele recebia muito bem, virava de frente, e junto com o Lucas Lima, servia muito bem tanto o Ricardo como o Geovânio. Basicamente era isso. Eu lembro num jogo contra o São Paulo na semifinal, nós estávamos perdendo a beirada, né? E eu estava com o time armado aqui, e eu resolvi tirar o Geovânio do jogo, passei o Chiquinho para a linha da frente, transferi o Robinho, pus o Vitor Ferraz para a esquerda e coloquei o Cicinho no lugar dele. Nesse jogo, o segundo gol sai com uma roubada de bola do Cicinho por dentro, onde ele acha o Chiquinho na linha de 4, que a gente fez aquele 4-1, 4-1, onde ele cruza, o Ricardo Oliveira faz o gol. Então era a mudança que a gente tinha no trabalho, mas que ao mesmo tempo não mexia muito na estrutura da equipe. A gente sempre tinha uma estrutura bem formada e bem ciente daquilo que a gente queria, que era nós deixar esse homem aqui, que era a nossa válvula de escape, tanto por aqui como também como um meia, entendeu? Então realmente isso aí foi muito importante pra gente. Então, duas coisas importantes para você que está do outro lado aí nos assistindo, que o Marcelo deixou bem claro. Ele tinha uma estrutura bem definida. O Robinho, a grosso modo, para quem está sentado na arquibancada, podia enxergá-lo apenas como homem de beirada, isso. Mas na verdade também ele funcionava também como mais um meia, assim como era o Lucas Lima. Então o Santos tinha dois meias qualificados, um jogador de extrema lá, de exímia velocidade e finalização, trazendo diagonal, que era o Geovânio, e um homem de área, que seria o Ricardo Oliveira, aquele especialista dentro da área. E no jogo, pelo que ficou claro aqui para mim, nesse importante jogo contra o São Paulo, você manteve a estrutura, mas de repente melhorou um pouquinho a sua marcação, botamos 2 laterais no fundo lá e trazemos um jogador que fazia lateral, mas também jogava no meio. Mas também já fez isso no meio de campo na Ponte Preta e no Fluminense, que é o Chiquinho, e eu estava perdendo essa virada. Aí ele não ficou só acompanhando até o meio, não, ele acompanhou até o final. Porque basicamente aqui, você fazendo isso aqui, com a entrada desse homem por dentro aqui, que é o Robinho, na época, isso aqui automaticamente fazia isso. Valência e Renato, o Lucas Lima tinha vezes que caía até para a ponta,
caía numa beirada e o Robinho fazia esse trabalho. E muitas vezes caía o Robinho com o Lucas Lima e tinha sempre 2 caras para municiar. A gente fazia superioridade no meio. Tá? Por essa liberdade, entre aspas, do Robinho. Mas a estrutura mesmo era formada sempre assim. Era melhor. Mas na hora de jogar, eu mesmo não prefiro isso. Hoje vendo futebol, eu não gosto de ter 2. Se eu vou ter um meia que eu vou ter que marcar aqui, por que eu não marco esse meia aqui na frente já? Então, eu prefiro já adiantar minha marcação. Tem um 4-1 na verdade. 4-1, como joga basicamente o Corinthians, né? Do Tite, como ele está fazendo até a própria seleção brasileira. E aproveitando até o teu gancho agora, você abordou seleção brasileira, nós estamos próximos da Copa do Mundo e fundamentalmente o Tite. Como você, Marcelo, com a sua experiência, você enxerga a seleção brasileira dentro da Copa do Mundo? Né? Vou fazer um pouquinho o que o Marcelo fez. A gente viu de maneira geral aqui, Alisson, vai me ajudando, Marcelo. Daniel Alves, a gente tem o Miranda, Marquinhos, o Thiago Silva e Marcelo. Ele vem, vamos ver, ele tem 3 homens de frente com mobilidade, não é isso aí? O Gabriel Jesus, um falso 9, seria o Neymar e o Coutinho, né? Um Casemiro mais fixo aqui na frente da zaga, nesse 4-1 que você enxerga, e 2 jogadores aqui, um com certeza o Paulinho, um jogador, né, com muita infiltração, e mais um outro jogador aqui que foi o Renato Augusto. Às vezes ele pode trazer de repente o Coutinho, ter o William aberto lá, mas como você enxerga esse Brasil? Cara? Então, e é legal isso aqui, né? Porque você tem esse jogador aqui, como você falou, acabou de falar, o Paulinho, né? Ele às vezes entra mais na área que um próprio meia. Então você vê a quantidade de gol que o Paulinho faz, e ele fazendo, o próprio Renato estando aqui, não sei quem vai estar, o Casemiro mais fixo, mas o Paulinho tendo essa entrada com os gols que ele faz, ele dá muito espaço para esses jogadores inverterem lado, fazer o que quiser. Então, essa estrutura aqui que o Tite monta é fundamental. Até porque o Juninho, o Neymar, quer dizer, não gosta de ficar muito tempo aberto, né? Ele joga até mais por dentro, como um 10 mesmo. Ele chega até a fazer aquilo que o Robinho fazia, com mais um pouco de liberdade. É o Coutinho, às vezes o Jesus cai lá, o Coutinho vem um pouquinho por dentro, o Coutinho vem por aqui. O Neymar passa pouco para cá, né? Ele vem no máximo aqui e mais na esquerda. Mas acho que é um excelente time. Acho que o Tite deu uma forma de jogar maravilhosa. E o importante, ele resgatou a confiança do time, né? Acho que o time, você vê, o time tá no treinador, aquilo que a gente estava conversando no bate-bola. É importante a confiança, cara. O treinador sendo justo, sendo direito, você vê. Quando você está numa pré-eleição, tu fala com o teu jogador está te olhando, beleza. Se o jogador começou a olhar para o lado, falando, não está dando certo, e você vê que o time da seleção brasileira tá fechado com o treinador. É isso aí, Marcelo. E voltamos já para saber um pouquinho mais do nosso convidado. Pô, que legal esse quadro aí, o Caio Analisa, hein? O Marcelo Fernandes mostrando todo o seu conhecimento junto com o Caio. Vai ser bem legal esse quadro. Bom, Marcelo, a última pergunta da minha parte, posso dizer assim. Teu atual momento, saída do Santos, o desligamento em janeiro desse ano de 2018, ficou chateado com umas coisas acontecendo, e como é que está o seu futuro, né? Campeão paulista em 2015, clubes te procuraram, pra gente saber um pouquinho. Então assim, Felipe, a gente nunca gosta de sair de um lugar que a gente gosta, né? É um clube que a gente tem um profundo carinho desde criança, né? E um clube que a gente está lá 7 anos lá dentro, né? Sabe, conquistamos títulos. Realmente a saída foi uma coisa que a gente chateou, mas não fiquei assim chateado com alguém. A gente fica magoado porque a gente estava exercendo um bom trabalho, tudo, mas a gente tem que entender que é mudança de áreas, o clube tem todas as como posso dizer, direito de fazer o que quiser com o seu clube, e eles optaram por esse momento e eu tenho que respeitar. Só tenho que agradecer ao Santos por tudo que eu conquistei. Eu só conquistei graças ao Santos, entrei pela porta da frente, saí pela porta da frente, minha consciência é totalmente tranquila e vida que segue. E a partir dos novos projetos a gente tá recebendo algumas sondagens. Tive uma sondagem logo que eu saí do Santos, do Palmeiras, falei para o próprio Cícero a respeito de ser o auxiliar fixo do clube, né? E não deu, de momento assim foi uma conversa legal, até agradeci ele, até o próprio Alexandre Barros de ter me lembrado do meu nome. Eles optaram pelo Andrei, que também é um excelente profissional, que trabalhou com o Dunga na Copa do Mundo, e é assim, agora as sondagens estão aparecendo, as coisas estão vindo e a gente está analisando para a gente prosseguir nossa carreira. Bom, gente, esse é o programa Análise Tática com o Marcelo Fernandes de convidado, foi muito legal. Caio Couto, obrigado aí por esse programa, por essa parceria com a gente aqui no Análise Tática. Grande parceria, Felipe, e acima de tudo quero já
de antemão agradecer ao Marcelo, um profissional com uma baita história e que nesse pouco tempo que esteve conosco aqui, ele pôde nos trazer um conhecimento muito grande. Obrigado, Marcelo. Eu tenho que agradecer, Caio, Felipe aí, obrigado por tudo aí, vocês aí, Caio é um cara que, pô, dispensa comentários, o trabalho que ele fez lá no Santos, o próprio Felipe aí que, pra mim é um prazer enorme sempre estar no meio assim de papo legal assim como esse, cara que realmente é do bem, quer as coisas pro bem, pra mim eu estou sempre à disposição, só pode contar comigo. Valeu, obrigadão aí, Marcelo. Bom, como o Caio Couto gosta de dizer, o Análise Tática vai ser lugar para a gente discutir futebol em alto nível. Um forte abraço a todos. Vitória contra o Palmeiras, Marcelo. Importante vitória que te efetivou no comando da equipe. Essa aí Essa aí vale. Essa